com o nosso irmão que veio de fora, de longe, para nos prestigiar aqui. Então, nós vamos pedir à nossa querida Marluce que venha fazer a leitura de preparação do ambiente com a Neuzinha. Bom dia. Muito bem, todo mundo acordadinho. A leitura de preparação da nossa manhã. Religião. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração, mora o centro da vida. Dele partem as correntes do desejo que se consubstanciam em pensamento para depois se materializarem nas palavras, resoluções, atos e obras de cada dia. É na fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A religião é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. A ciência dará ao homem o clima do conforto e a riqueza da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos, mas só a fé consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Palavras de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Maravilhosa essa leitura, gente. Então, agora, para a preparação, para a prece inicial, chamamos nossa querida Marluce Ferreira. Então, meus irmãos, meus amigos, aquietemos o nosso coração, acalmemos as nossas preocupações, porque estamos aqui, no ambiente adredemente preparado pelos amigos espirituais dos dois planos da vida, para que possamos, neste sábado radioso, aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Rogamos a Ti, mestre amigo, que nos ilumine e ampare, interceda pelas nossas aflições e dores, e que neste dia possamos amealhar os tesouros espirituais que só a doutrina espírita nos possibilita. Abençoa, mestre amigo, esta casa que nos acolhe e o expositor deste seminário, o nosso querido Rafael, para que ele receba a inspiração do alto, a fim de que, tocando os nossos corações, possamos sair daqui melhores para a luta do dia a dia, a nossa luta íntima. Que a tua luz, mestre amigo, envolva a todos, guardando em nossos corações as vibrações maravilhosas, para que possamos levar aos nossos familiares, amigos e inimigos, a fim de que juntos possamos realizar a proposta de Jesus, do amor, da harmonia e da paz,
que possamos, Senhor, nestes dias tumultuados que se fazem, das convulsões morais em todo o planeta, ajuda-nos a sermos nós o instrumento da paz que precisamos. Que a tua luz, o teu amor e a tua calma permaneçam em nosso coração, hoje e sempre. Nós trazemos aqui da federação do nosso estado, a Federação Espírita do Estado de Alagoas, um abraço amigo, fraterno a todos, rogando que neste dia, nesta manhã, nesta tarde, possamos de fato aproveitar todos os momentos. Rafael, que eu acabei de conhecer, já me emocionou com as conversas que a gente teve aqui inicialmente, das propostas que ele traz para o Nordeste, das propostas de trabalho que ele traz para Recife, aqui nossa capital tão pertinho. E ele me emociona com a sua juventude, mas sobretudo com os seus propósitos, os propósitos de fraternidade e de amor, em especial para com aqueles que são os excluídos da sociedade. Creio que Rafael vai explicar o que eu estou falando, mas eu fiquei muito feliz em lhe conhecer, Rafael, e realmente acho que é o coração de vovó que anda meio sensível, mas ele me emocionou, e ele me emociona, e alguma coisa aqui no ar que traz o Rafael para esta casa. Seja bem-vindo a Maceió, a Alagoas, e que Jesus lhe ampare e lhe inspire nesse seu projeto de amor. Que Deus lhe ampare, Rafael. Obrigada, minha querida Marluce. E a presidente da federação, ela vai chegar um pouquinho mais tarde, mas vai comparecer, vai estar aqui conosco. Então, meus irmãos, vamos dar início, ao nosso seminário. É um prazer receber nosso querido Rafael. Seja muito bem-vindo, que Jesus o acolha aqui em nossa cidade, em nossa casa. Então, meus irmãos, Rafael Lavarini é natural de Sete Lagoas. Iniciou sua caminhada como expositor aos 16 anos de idade. Já viajou por todas as regiões do Brasil e por países dos continentes europeu e americano, proferindo conferências. E hoje ele está aqui para nos dar este banquete maravilhoso, que com certeza será muito bom. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez, que Jesus te abençoe. E nós vamos ter o nosso intervalo no decorrer da palestra. O nosso irmão ele vai falar, qual o tempo que a gente vai ficar. E queria dizer que quem quiser água gelada, nós temos aqui ao lado, na salinha, certo? E cafezinho nós temos lá fora também, aqui atrás, no final do auditório. Então, vamos todos agora estar preparados para ouvir nosso irmão. Bom dia a todos, mais uma vez. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e que a gente consiga, nesse dia tão especial, podermos desfrutar do Evangelho através daquilo que o Espiritismo nos traz. E para iniciar, eu gostaria de explicar como será a nossa linha de raciocínio, para que a gente comece a entender a forma que iremos trabalhar para o bom entendimento de todos nós. No primeiro momento, a gente vai trazer algumas questões muito importantes da vida de Chico Xavier. Não apenas a vida mediúnica, mas principalmente a sua vida em relação aos trabalhos sociais que ele desenvolveu. Os momentos importantes da vida dele, para a gente entender o porquê um homem, num país onde há 3% de espíritas mais ou menos declarados, ele é eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em rede nacional, com 71% dos votos. E a partir desse fruto, Chico Xavier, a gente percebe que nós estamos sendo beneficiados por toda a sua obra, como por exemplo essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, que todos vocês receberam, que foi lida por nossa irmã, que vem falar sobre o tríplice aspecto do Espiritismo, onde o próprio Emmanuel aborda que a filosofia e a ciência são a base de um triângulo, mas a parte alta do triângulo que nos liga a Deus é a parte religiosa,
Não foi combinado, mas no segundo momento a gente vai trazer o cristianismo primitivo, e aí sim a gente vai estudar a fundo o tema que é relacionar o cristianismo às atividades na casa espírita, e a gente vai ver que a construção do trabalho social na história do cristianismo, ela teve 3 momentos. O primeiro caracterizado pela religião, o segundo pela filosofia e o terceiro pela ciência. E a gente vai tentar entender cada um desses momentos. Perceberemos também que cada momento desse teve um líder, e é importante que tenhamos líderes nos movimentos religiosos, em especial no movimento espírita, porque todo trabalho social precisa de um líder, e isso não é cristalizar no cargo, mas a pessoa vem com aptidão, com o dom da liderança. Vou dar só um exemplo nessa parte de introdução para vocês entenderem. Tínhamos uma das grandes igrejas no cristianismo primitivo na cidade de Éfeso, e naquela cidade o grande líder da igreja era João Evangelista. E sabem quem era uma das trabalhadoras daquela igreja? Maria de Nazaré, que não deixou de ser Maria, a Mãe Santíssima, porque tinha um líder. Mas ela tinha as características, os seus dons. João tinha os dele. Então a gente precisa da liderança. E a gente vai perceber que em cada momento do trabalho social que foi construído por 25 anos no cristianismo primitivo, até chegarem no modelo ideal e que se assemelha ao que precisa acontecer na casa espírita, houve líderes. Podemos pegar exemplo de grandes obras que temos na Terra, trabalhos sociais, como a Mansão do Caminho. Sempre teve um grande líder, que foi o Divaldo. Então não é cristalizar em um cargo, mas são pessoas que são referências morais de liderança. Porque o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que entende o papel de cada um, que consegue enxergar o dom de cada um, colocar no lugar certo, mas acima de tudo que dá exemplo. O que pega também na enxada, o que serve. Então a gente vai analisar tudo isso e percebendo a importância, gente, de abordarmos em todas as nossas falas na casa espírita, Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Fora disso, a gente corre riscos de muitas vezes ter uma interpretação errada. Quando a gente vai apresentar, por exemplo, um trabalho numa faculdade, numa universidade, seja quando a gente está fazendo curso, no mestrado, no doutorado, a gente não pode falar nada sem estarmos embasados em artigos científicos, em pesquisas, em experimento. E a parte experimentada, a parte científica da doutrina, a parte segura, a gente vai encontrar em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Uma das canções que nosso irmão estava cantando, tem uma frase muito interessante que foi extraída de uma mensagem também de Emmanuel, chamada O Mestre e o Apóstolo. E naquela canção, nosso irmão falou o trecho final dessa mensagem, que diz o seguinte: Jesus é a porta, Kardec é a chave, e eu acrescentaria, Chico Xavier é a maçaneta, né? Porque com esses 3 a gente tem um caminho seguro. Inclusive, a gente tem uma mensagem muito importante no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Uma mensagem intitulada Minha Missão, em que Kardec conversa com o Espírito de Verdade. E ali Kardec estava reclamando pelas perseguições que ele estava sendo alvo. Ele estava cansado. E vejam que Kardec não trabalhava pouco. Às vezes Kardec estudava e dedicava-se à doutrina por 30, 35, 40 horas seguidas sem descanso. Então, fisicamente, mentalmente, Kardec estava desgastado, e ele, naquele diálogo com o Espírito de Verdade, ele desabafa. E o Espírito de Verdade então fala com ele: "Seu meu filho, fica tranquilo, tá? Estou trazendo para uma linguagem atual, mas está em Obras Póstumas nesse sentido. Porque rapidinho a sua missão vai acabar e você vai estar conosco." Ou seja, ele reclamou e o Espírito de Verdade falou assim: "Fica tranquilo, porque está próximo o seu desencarne. Isso vai cessar." E Kardec então fica tranquilo. Ele fala assim: olha, que bom que está terminando a missão, porque ele de fato estava cansado. E aí o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, vem falar que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Então provavelmente ele estava chegando no limite das forças e precisava de um descanso. E aí o Espírito de Verdade fala assim: mas fique atento, porque você não vai ficar muito tempo conosco. Você deverá voltar à Terra para continuar a obra que começou. Isso não é Rafael que está falando, está em Obras Póstumas. Kardec coloca uma nota de rodapé falando assim: pelos meus cálculos, voltarei à Terra no final desse século ou no início do próximo para dar continuidade à obra que comecei. Não estou afirmando que Kardec reencarnou com um ou com o outro, e isso também não vem ao caso. O importante é percebermos que havia um planejamento espiritual para que a doutrina espírita continuasse o seu trabalho de codificação. E não há dúvida que esse trabalho, essa mensagem, ela foi continuada por Chico Xavier.
Isso a gente não tem dúvida. Se foi ou não Kardec, pouco importa. O importante é a obra. Kardec trouxe, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com 28 capítulos, trazendo o ensino moral de Jesus. E aí a gente vê Emmanuel, que pode ser considerado também até um evangelista, que trouxe Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, que são todos livros com uma frase do Novo Testamento explicado com uma linguagem atual, com 4, 5, 6 parágrafos, mas de uma forma muito acessível. Trouxe Paulo e Estevão, há 2000 anos, que são livros que fazem a gente fazer uma viagem mental, recordando aquela Galileia distante, muitas vezes tendo a impressão de ouvir o tom da voz dos personagens, sentir o cheiro daquele lugar, o que favorece criarmos quadros mentais, a fim de que quando estudarmos o Evangelho, entenderemos mais profundamente. Kardec trouxe o livro dos médiuns, que muitas vezes traz, no nosso ponto de vista, algo lindo, maravilhoso, sobrenatural, nada além daquilo que o Cristo já havia vivido. Não existe um fenômeno no livro dos médiuns que não tenhamos no Evangelho a vivência de Jesus, desde uma bicorporeidade, quando Jesus caminha sobre as águas, ainda falando da mediunidade de efeito físico, na multiplicação de pães e peixes, no fenômeno de voz direta do batismo, da transfiguração. Então nós temos em Jesus a explicação de Kardec e ainda o aprofundamento de Chico Xavier nas questões da mediunidade, por exemplo, com as obras de André Luiz, que vem trazer para a gente todo esse conhecimento aprofundado, todas as questões da mediunidade em pequenas histórias em que André Luiz observava e também intervinha. Temos, por exemplo, em A Gênese, de Allan Kardec, todo o processo de formação do planeta Terra, o que o próprio evangelista João vai tratar no capítulo 1 do Evangelho. Antes do mundo existir, ele já era, Jesus já era um espírito puro, mas aí essa ação, esse movimento, esse que trabalha em benefício do Pai, o Verbo se fez carne. Então a gente tem no Evangelho uma informação de Jesus enquanto governador. Nós temos no livro A Gênese a criação do planeta Terra, que foi feita por Jesus, e temos em Chico Xavier, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, que vai entrar nesses detalhes. Então existe uma coerência muito grande. A primeira obra de Chico, Parnaso de Além Túmulo, o que para muitos de nós é um livro cheio de poema, só com rimas, muito bonitas, e que a gente lê ali e acha maravilhoso, mas já existe estudo que comprova que Parnaso de Além Túmulo é o livro dos Espíritos em poema. Cada mensagem do Parnaso é uma pergunta do livro dos Espíritos. Então a gente vê o planejamento espiritual para trazer não apenas a obra espírita em Kardec, mas tendo a continuidade em Chico Xavier. E por que foi importante Chico Xavier trazer também um complemento? Não apenas pela psicografia, não apenas pela obra, mas principalmente pela vivência. Talvez Kardec não teve tempo suficiente para viver tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele trouxe. E Chico Xavier precisava dar esse testemunho, porque a gente sabe que a obra é muito mais valorizada quando tem o exemplo do homem a seu favor. Podemos começar? Então a gente só fez uma introdução, tá? Para nos situarmos. Existe uma história da vida de Chico Xavier muito interessante, que ocorreu com ele no dia 8 de julho de 1927, quando ele tinha 17 anos de idade. Mas a gente vai acompanhar essa história que está relacionada à mediunidade dele. Antes, porém, a gente gostaria de ressaltar que a vida de Chico, desde o seu nascimento até uns dias antes do nascimento, ela é envolvida de misteriosa beleza. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, na pequena Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. E ali, mais ou menos 3 dias antes do seu nascimento, ocorreu um fenômeno interessante. Milhares e milhares de garças, que não era comum lá em Minas Gerais, não era comum na nossa região, eram da região da Amazônia, elas migraram da Amazônia e foram até Minas Gerais, num fenômeno que até hoje a Universidade Federal, o FMG, estuda o porquê daquele fenômeno. Bom dia. E então a gente começa a analisar esse fenômeno, que aparentemente é uma coincidência, mas que começou a cobrir os céus de Pedro Leopoldo desde o dia 30 de março de 1910. Narra-nos os registros de Pedro Leopoldo, inclusive registraram isso em cartório, existem pesquisas para entender o porquê daquela migração, que no dia 2 de abril de 1910
eram milhares e milhares de garças brancas como a neve que cobriam todo o céu de Pedro Leopoldo, como se estivessem festejando o nascimento de Chico Xavier. E aí a gente faz uma analogia dizendo que uma daquelas garças pousou ali em Pedro Leopoldo e ficou por muito tempo trazendo uma mensagem linda para todos nós. E Chico, desde o seu nascimento, com fenômenos difíceis de explicar aos olhos do mundo, ele começou a impressionar não só a nós espíritas, mas em especial a família dele. O menino com 4 anos de idade, em uma ocasião, por exemplo, voltando da cidade de Matozinhos, que ficava a mais ou menos 15 quilômetros de Pedro Leopoldo, ele ouvia os pais discutirem um fenômeno que havia acontecido com uma vizinha. Ela estava grávida e acabou sofrendo o aborto. E ali os pais de Chico Xavier, Maria João de Deus, que ainda estava viva, sua mãe, e João Cândido, pai de Chico, comentavam falando: olha, ela perdeu a criança porque não fez o devido repouso. Ela não repousou da forma que deveria repousar, e aí não há gravidez que aguente. E eles começaram a falar isso, a falar, e Chico com 4 anos ouvindo, até se aproximar alguém dele e explicar de fato o que tinha acontecido. Ele pede licença aos pais e fala com os pais o seguinte: olha papai, olha mamãe, com todo respeito, mas vocês naturalmente não estão entendendo o que aconteceu com a nossa vizinha. É que a criança, ela acabou ocupando uma posição equítopa no feto, no ventre materno, e então ocorreu a nidação do feto, fazendo com que viesse a sofrer o aborto. 4 anos de idade. E aí os pais olhavam para aquilo ali assustados, né? E aquelas cenas foram se repetindo. Mais tarde, aos 5 anos, a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, ela acaba desencarnando. Ele vai viver com a madrinha. Quem viu o filme da vida de Chico Xavier sabe. Muitas vezes o Chico dizia que de vez em quando ela dava uma garfadinha nele, mas quem conviveu com o Chico sabe que todo o ventre dele era uma cicatriz muito grande, porque ela cravava o garfo na barriga dele e ficava ali por 30, 40 minutos, 1 hora, 1h30 de castigo, né? Isso uma criança que já estava sem a mãe, sem o pai. E aquela época era muito comum, quando a mãe desencarnava, o pai colocar os filhos para serem cuidados por alguns parentes. Afinal de contas, o pai tinha que trabalhar, não tinha quem olhasse, não tinha uma creche como nós temos hoje. Então as coisas funcionavam dessa forma. E o Chico sempre com contato espiritual com a mãe, com outros espíritos. Aconteceu um fato muito interessante. Quando ele completou 9 anos, o pai arrumou uma namorada, a dona Cidália. E ela teve uma postura fantástica, porque Cidália só aceitou casar com João Cândido se ele recolhesse todos os filhos. A gente já vê que a mulher é diferente. 9 filhos. Ela olhou para ele e falou assim: eu só aceito casar se você trouxer todos. E hoje existem mães e pais biológicos que não querem a responsabilidade de um filho. Deixa para a avó cuidar, deixa para o tio, não é? Ou quer fazer um processo educacional da forma mais simples. E educar dá trabalho. Educar não é tão simples, mas vale a pena. Vale a pena. E talvez seja um dos grandes propósitos que a gente precisa restaurar no nosso meio espírita. Os valores da família. A gente ouve que a caridade começa no lar, e eu acrescento, a caridade começa e termina no lar. E se nós conseguimos cumprir o nosso papel com a família, seremos instrumentos maravilhosos na casa espírita, em outro projeto social, mas a gente precisa primeiro dar conta do que a gente tem de responsabilidade com a família. Temos lá nos 10 mandamentos de Moisés, 10 mandamentos e apenas um mandamento com promessa, que é honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. A promessa é esse reino dos céus, é o céu, são colônias espirituais que a gente sempre busca, né? Depois da morte, mas o fundamento para isso é honrar pai e mãe. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Gratidão dos Filhos e os Laços de Família, vem a espiritualidade discorrer nos dizendo que muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, quando os pais já estão numa idade avançada, acolhemos eles em nossa casa e colocamos eles para morar no quartinho do fundo, dando a eles o necessário, achando que nós estamos fazendo muito. E ali a espiritualidade fala que aos pais a gente tem que cobrir com supérfluo, aos pais a gente tem que oferecer o melhor aposento, porque a mãe nunca regrou leite, e ainda que a gente não tenha pai e mãe que desejávamos, eles nos deram a vida. Então a gente começa a perceber nesse contexto que a postura de Cidália foi uma postura muito nobre, muito incomum. Ela não era mãe de sangue daquelas crianças, mas ela quis reuni-los. E Chico continuava sofrendo com um processo mediúnico, mas agora voltava a ter uma referência feminina, não sofria mais os espancamentos, né, que ele sofria, mas mesmo assim ele ainda não entendia esse processo mediúnico. E que hoje a gente compreende, e vocês vão perceber ao longo do dia, que é o telhado
de uma casa espírita. É um telhado da nossa construção íntima. As bases são o trabalho social, aquilo que a gente faz pelo nosso próximo, os estudos que a gente faz de Jesus Cristo, tendo por consequência, de forma natural, no momento em que Deus achar conveniente, o processo mediúnico aflorando em nossas vidas. Mas existem algumas pessoas, como Chico Xavier, que já sofria e sofrem desde a infância. Não que a mediunidade seja algo doloroso, mas sem compreensão, sem estudo e sem aplicação do bem, a gente acaba trazendo sofrimentos. E o sofrimento de Chico foi tão grande que aos 10 anos o pai queria colocar ele num convento, queria tirar ele de casa, porque não aguentava mais os relatos de Chico. E aí um padre, muito amigo de Chico Xavier, seu Sebastião, acaba falando com Chico assim: meu filho, por que a gente não arruma um trabalho para você? Você vai ficar mais tempo longe de casa, e aí seu pai não vai ficar tão chateado, porque ele quer te mandar para um convento, ele não quer que você continue convivendo com eles, porque está difícil para todo mundo ouvir seus relatos. Eles estão achando que você está doido, está correndo risco dele te internar no hospício. Então vejam a situação de uma criança de 10 anos, que para os irmãos estudarem nessa época, Chico não só aceitou o trabalho, para ajudar também no sustento da família que passava por dificuldade, então resolveu 2 problemas, mas veja a rotina de uma criança de 10 anos. Ele acordava às 6 da manhã para ir para a aula, ele voltava para casa às 11h30 da manhã, almoçava até meio-dia, de meio-dia a meio-dia e meia ele descansava, de meio-dia e meia às 2 da tarde ele cuidava da horta. Ele teve a ideia, ao lado de Cidália, de cultivar uma horta em casa, para que o dinheiro da horta fosse empregado para comprar material escolar para os irmãos, para ninguém deixar de estudar. 10 anos preocupando com os estudos do irmão. Olha o Chico cumprindo o papel dele enquanto familiar, enquanto irmão mais velho, enquanto filho, enxergando as dificuldades da família, contribuindo para que aquela família comesse o pão com o suor do próprio rosto dele, ainda sendo uma criança. E ali o Chico tinha essa rotina, até 2 da tarde cuidava da horta. Inclusive essa horta que sustentava os estudos da família, aconteceu um fato interessante, em uma dada época, é que a vizinha começou a pular o muro da casa, quando o pessoal saía para trabalhar, e roubar a horta. Coitado, o pessoal já passava dificuldade, a vizinha ainda ia lá e roubava a horta. E Chico, gente, desde criança, ele viu os espíritos, ele previu o que estava acontecendo, e pela mediunidade ele descobriu que a vizinha estava roubando a horta. E ele ficou injuriado, porque era ali que sustentava o estudo dos irmãozinhos dele. E aí a mãe dele, Maria João de Deus, aparece com uma solução para ele, uma solução, pedindo a ele que no dia seguinte, todas as vezes que ele fosse sair de casa, ele pegasse as chaves de casa e entregasse para a vizinha, pedindo ela para cuidar da casa, né? Nunca mais sumiu nada da horta, porque de repente ela ficou responsável por aquilo ali, né? É o processo de confiança. Mais tarde também nós vamos falar do nosso projeto social, que a nossa querida nos lembrou, né? E vocês vão perceber que a gente também passa esse processo de confiança às pessoas que a gente trabalha e tem um resultado fantástico. Então o Chico era isso, 2h30 da tarde ele pegava serviço na fábrica de tecido, ia até 00:30. Uma criança de 10 anos. Vejam a rotina: 6 da manhã, 11h30, escola, almoçava, descansava, cuidava da horta, ia para o trabalho. E assim o Chico foi, mas ele continuava vendo espírito. Ele continuava sem saber como dominar essas questões. E às vezes o padre mandava ele para a procissão, né? Para rezar na procissão. Porque afinal de contas o capeta ia sair do corpo dele se ele conseguisse andar 10 quilômetros com uma pedra de 20 quilos na cabeça, rezando 1000 Ave Maria e 1000 Pai Nossos. E o fato interessante é que Chico cumpria isso, ele ia para a procissão. Punha a pedra na cabeça, sangrava os pés de tanto andar, porque tinha que ser descalço, e ele ia contando Ave Maria e Pai Nosso. Só que apareciam os espíritos zombeteiros enquanto ele fazia isso. E à medida que Chico ia contando, vamos supor que ele estava lá na Ave Maria 237 e no Pai Nosso 237. Apareciam os espíritos ao lado dele e ficava assim na cabeça dele: 120, 340, 22, 75. E ele perdia as contas e voltava tudo de novo. No final, coitado, o pé estava sangrando, a cabeça machucada, ele já tinha rezado 3.000 Ave Maria, 3.000 Pai Nosso, e os espíritos continuavam aparecendo, né? 8 de julho de 1927. Vamos voltar para a data que eu falei. Entenda que a gente tem que contextualizar para a gente entender o processo. O Evangelho também é assim, e mais adiante a gente vai perceber. Contextualizar o que aconteceu para entender a mensagem. Chico é acolhido por um casal chamado Dona Carmen Perácio e José Perácio. Em qual momento? No momento que a família sofria muito. Uma das irmãs de Chico, também por um processo de mediunidade ostensivo, sem saber como lidar com aquela questão, ela entra
em um processo de obsessão muito forte, ao ponto de terem que amarrar a irmã dele numa cama. E aí a gente às vezes ouve na casa espírita assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não conheci ninguém até hoje que foi pelo amor, nem Chico Xavier. Mesmo porque a gente ainda não consegue amar como Jesus amou. A gente está distante ainda desse sentimento nobre. Às vezes a gente vem por boa vontade, porque a mãe convida para ir, um vizinho, por curiosidade, mas por amor ainda é difícil. A maioria de nós somos movidos pelo sofrimento. E dentro desse sofrimento, o casal Perácio, José Perácio e Carmen Perácio, levaram Chico Xavier para a região que eles moravam. Fica entre a cidade de Cordisburgo e Curvelo, no interior de Minas. Inclusive, Cordisburgo é a cidade de Guimarães Rosa, um dos grandes escritores do Brasil, que escreveu lá Grande Sertão Veredas. E Chico ficou ali na região da Fazenda Maquiné, acolhido por aquele casal juntamente com a irmã, para que eles curassem. E ali Chico teve a primeira experiência mediúnica assistida por pessoas que tinham conhecimento, no momento em que aquele casal fizeram o culto do Evangelho no lar. Chico teve acesso pela primeira vez ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao Livro dos Espíritos. E segundo Chico, ele já conhecia profundamente aqueles livros. Bastou a primeira leitura para que Chico lembrasse de todas aquelas lições que, inclusive, por toda a sua infância, borbulhavam na sua mente, sem ele saber explicar aquele fenômeno. E então Chico começa a sua tarefa mediúnica ostensiva, através da psicografia. Chico vai psicografar pela primeira vez naquela reunião, no momento em que sente o braço pesar, no momento em que sente a necessidade de iniciar a psicografia e que percebe também que o seu perispírito se desligava temporariamente do corpo físico. E ali, observando os bastidores espirituais daquela assembleia, que aos olhos do mundo era uma pequena assembleia, mas na dimensão espiritual se tornara muito grande. Chico viu uma espécie de arena, onde centenas e centenas de amigos estavam ali sorrindo, endireitando um olhar de coragem, de perseverança para aquela tarefa que começava. Chico, na sua inocência dos 17 anos, descreveu que ali ele encontrou os amigos do arco-íris, porque ele viu tanta cor bonita emanando do coração daqueles que ali estavam, que ele então fez uma analogia dizendo que encontrou os amigos do arco-íris. Todos aqueles que estavam ali fizeram parte da vida de Chico Xavier, seja como os espíritos que vieram escrever mensagem através dele, ou ainda aqueles amigos espíritas de ideal que foram reencarnando e encontrando Chico ao longo dos seus 92 anos de idade. E ele então percebe um outro fenômeno. Quando ele vê o corpo dele físico escrevendo, ele vê fluidicamente uma chuva de livros recaindo sobre sua cabeça. Ele retorna ao corpo físico e ouve o mesmo relato que ele presenciou no mundo espiritual sendo dito pela dona Carmen Perácio. Ele tinha uma tarefa. E ali, pelo ensino universal dos espíritos, duas pessoas vendo a mesma cena, ele teve convicção que tinha uma tarefa do livro espírita. 8 de julho de 1927. Mais tarde, no ano de 1931, ele tem um primeiro encontro com Emmanuel. E ali Emmanuel vai explicar para ele qual era aquela tarefa do livro espírita. Chico Xavier reencarnou para psicografar 30 obras. A missão de Chico Xavier foi reencarnar para receber 30 livros. Se a gente fizer uma analogia, Kardec veio para receber 5. Já era um grande complemento à obra do codificador. Chico veio complementar com 30 obras, uma missão nobre para que isso ocorresse. Até aqui tudo bem? Está dando para compreender? Como é seminário, se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser participar, fazer pergunta, podem me interromper, é só levantar a mão que a gente faz esse debate. E às vezes eu falo muito rápido. E aí, a gente sempre ouve, eu sempre ouvi muitas histórias desse dia 8 de julho, do primeiro contato de Chico com a psicografia. Só que existem algumas histórias que vão ficando meio que no anonimato e um pouco esquecidas. E às vezes elas são muito importantes para a gente compreender o todo. Ocorreu um fato ainda mais interessante com Chico Xavier 2 dias depois, quando ele já estava em Pedro Leopoldo no dia 10 de julho daquele mesmo ano, de 27. Chico estava no seu quarto, muito simples, no momento em que ele foi repousar, e ele viu uma luz muito forte entrar no seu quarto. Aquela luz tomou formato de uma mulher, que começou a conversar com ele, emocionando muito Chico Xavier desde a aproximação. Ele sentia um espírito com uma alta hierarquia. E aquela mulher então disse o seguinte a Chico: meu filho, há 2 dias o nosso pai possibilitou que você conhecesse
de forma mais profunda e segura os mecanismos que são capazes de ligar os dois campos de ação. A mediunidade permitirá que você conforte o coração de tantas pessoas com mensagens espirituais. Hoje, porém, eu venho vos convidar para a tarefa que sustentará a sua tarefa do livro, que sustentará a sua mediunidade. Eu venho convidá-lo, Chico, a dividir o pão com os necessitados. Aquela cena se desfez, Chico ficou preocupado, porque o que ele recebia de ordenado mensalmente mal dava para ele cumprir as obrigações com a família. Eles lutavam com dificuldade. Como que ele ia dividir o pão se às vezes estava faltando pão para eles? Então foi uma primeira preocupação que Chico teve. E quando se fala em caridade, às vezes a gente também fica um pouco perturbado, né? Como que eu vou ajudar? Eu estou passando por tanta dificuldade. Será que eu vou ajudar só moralmente? Tem como ajudar também com a parte material? Antes de falar o que Chico fez, eu queria só fazer uma menção de quem era aquela mulher. Já ouviram falar de Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal? Que em Portugal ela é muito conhecida e muito venerada, e que tinha por característica andar com um cesto de pães e na porta do seu palácio distribuir pão para os miseráveis, até o ponto que seu esposo, o rei da época, aproximou-se dela e falou assim: eu não quero que você faça isso nunca mais, porque o dia que eu ver um desses miseráveis recebendo um pão da sua mão, você estará morta. E era a palavra de rei. E ela então sai do seu reinado, próximo ao castelo, e vai distribuir o pão aos subúrbios. Um dia o seu esposo a segue, encontra ela distribuindo pães com aquele cesto enorme, lotado de pão, e fala assim: o que é que você tem no seu cesto, minha querida? E ele estava com seus servos e ele foi para matá-la. E ela então responde ele: oh, meu amor, eu trago flores. Ele falou assim: então abra, deixa eu ver as flores. E quando ela abriu, realmente eram flores. Aqueles pães haviam se materializado em flores. Essa é Isabel de Aragão, que muita gente desconhece, a maioria de nós desconhecemos. Era guia espiritual de Chico Xavier no trabalho social, no trabalho com os pobres. Emmanuel era o responsável por todas as tarefas, era o mais próximo, mas tinha outros espíritos que tinham as pequenas responsabilidades, pequenas aos olhos do mundo, né, mas que tomaram uma proporção fantástica. E Isabel de Aragão era uma delas. Muitos não ouviram falar de Isabel de Aragão, mas eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar de um livro chamado Nosso Lar, né? Conseguiram ouvir? Graças a Deus. Nosso Lar tem uma mulher que faz parte dos trabalhos ali, chamada veneranda. Já ouviram falar? É Isabel de Aragão, aquela que trabalhou longas horas em benefício do próximo sem descanso e que teve como prêmio receber a visita de Jesus. Aquela mulher convidando o Chico para dividir o pão. A nossa irmã queria fazer um comentário, pode ficar à vontade. A senhora tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Ah, que conhecia Isabel de Aragão. Gente, Chico ficou preocupado: como que eu vou dividir o pão? Como eu vou dividir o pão? Ele conseguiu fazer as contas e perceber que a cada 15 dias, o que sobrava do seu ordenado, ele podia comprar 4 pães. Ele pegou 4 pães, dividiu em 3 ou 4 pedaços, pedacinho pequeno, e ele ia para debaixo da ponte de Pedro Leopoldo para distribuir para as pessoas que moravam lá. Um pedacinho de pão, mas levar o evangelho. Assim que Chico começou, para sustentar o trabalho da psicografia. Ele tinha consciência de que tinha que entregar algo dele mesmo para o próximo. E tem gente que é contra o trabalho de assistência material na casa espírita. Tem gente que acha que a gente não pode fazer sopa, que não deve distribuir cesta básica, que a gente não pode fazer campanha do quilo. Mas casa espírita, segundo Chico Xavier, começa pela cozinha. Mas não é porque a gente come muito não é porque o povo fala que espírita come muito, mas é porque existe fome, existe necessidade. E se a gente ficar só no discurso, se a gente for espírita de púlpito ou espírita de cadeira, a gente não vai conseguir fazer nem o alicerce dessa casa. Então o alicerce do espiritismo é matar a fome do próximo, é dar o necessário. Barriga vazia não escuta o evangelho. E um dia algumas pessoas com um discurso falso moralista aproximou de Chico e falou assim: Chico, você não acha que é muito melhor ensinar esse povo todo a pescar? Fica dando pão, fica dando dinheiro. E Chico falou assim: eu acho, minha filha, mas como é que a gente faz quando eles não estão conseguindo segurar a vara? Primeiro mata a fome, primeiro acolha, primeiro supra as necessidades, depois a gente vai pensar na iluminação intelectual. E assim foi sendo construída a vida de Chico Xavier,
como cristão. O homem que foi homenageado depois que se aposentou, 35 anos de trabalho no Ministério da Agricultura, e ele foi homenageado, recebeu uma homenagem, porque nunca teve uma falta no trabalho profissional. Cumpriu o seu papel de homem do mundo, seu papel, ia para a sua casa depois do trabalho, via o que os sobrinhos, o que as irmãs estavam precisando, e assistia-os, conversava, orientava. Depois ele ia para a casa espírita, acolhia cada um dos sofredores, falava de Jesus, e por último, já de madrugada em casa, ele começava a psicografar. Normalmente era a partir de meia-noite até 5 da manhã. Dormia poucas horas, tinha dia que passava em claro, e aí no dia seguinte estava lá, e nunca faltou um dia de trabalho. Então vejam a história desse homem. Por que será que ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos? Rapidamente ele conseguiu escrever os 30 livros, e aí Emmanuel aparece para ele novamente, e Chico achou que Emmanuel ia aparecer para dar parabéns e falar que tinha acabado a tarefa. E Emmanuel falou assim: muito bem, agora a gente teve um replanejamento espiritual, nós vamos para 60 livros. Veio para escrever 30, dobrou a missão, foi para 60. Rapidamente Chico continuou assistindo as pessoas socialmente e chegou no livro de número 60. Quem vai aparecer para ele de novo? Emmanuel. Lê do engano achar que guia espiritual vem para passar a mão na cabeça, né? Ele vem confortar na hora certa, mas na maioria das vezes ele vem apertar, porque carro apertado que anda. E foi assim entre Emmanuel e Chico. E às vezes a gente fica achando que guia está ali para falar a cor do fogo que a gente tem que colocar na mesa da casa espírita, não é? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e normalmente vêm para falar de coisas sérias, de trabalhos sérios. E aí ele aparece para Chico de novo e fala que houve um planejamento da espiritualidade maior e que Chico deveria não mais escrever 30 ou 60 livros, mas 150. O homem veio para escrever 30, foi para 150. Muito próximo de Chico se aposentar, no ano de 59, se não me engano, o Evolução em Dois Mundos, ele assina o livro de número 150. E ali Chico tinha como expectativa parar a tarefa da psicografia dos livros, porque ele queria ter mais tempo de estar próximo ao povo. Olha a mentalidade dele. Ele queria parar a psicografia para começar a estar ainda mais próximo dos sofredores. E ele pensava que já estava perto de aposentar, ia ter mais tempo, ia dedicar mais e tal. Emmanuel então aparece para ele de novo. E eu tenho certeza que Chico já tinha também, porque Chico não era bobo coisa nenhuma, tinha só aquele jeitinho dele, de comer pelas beiradas, mas ele já tinha articulado em sua mente os argumentos dele contra Emmanuel, porque ele sabia que Emmanuel vinha trazer mais trabalho, e ele tinha vontade de desenvolver outros tipos de trabalho. Só que Emmanuel já chegou, certamente conhecendo o pensamento de Chico, dizendo a ele: Chico, dessa vez eu trago uma ordem que vem direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o papo ficou mais sério, né, gente? Antes era Emmanuel, agora a ordem vinha direto de Jesus. Você não vai escrever mais 30 ou 60 livros. A partir de agora, você será um instrumento da espiritualidade e não colocaremos mais meta. Você deverá estar à disposição para a gente escrever o quanto precisar. E ali Chico respondeu para Emmanuel: eu aceito, Emmanuel, suas considerações, mas tenho também meu livre-arbítrio. Eu vim para escrever 30 livros. Consegui escrever 60 e agora eu concluí 150. E se eu não quiser? Eu quero colocar meu tempo a outros tipos de trabalho. Eu tenho meu livre-arbítrio. E aí Emmanuel respondeu ele o seguinte: pois, Chico, Jesus nos dá também uma segunda ordem. Caso você não aceite a primeira, nós, da equipe espiritual que te assiste, temos a autorização do Cristo de fazer o seu desligamento espiritual agora e você voltar conosco para a vida maior, né? E aí ele, Chico, fala assim: então você pode aproveitar dessa carcaça o tanto que você quiser, escrevam, eu estou à disposição. E Chico não queria morrer, né? Ninguém sem consciência quer morrer. Até ontem, eu não entrei para atualizar os números, tá, gente? Até ontem, Chico Xavier tinha escrito e publicado 535 livros. Por que eu falo que até ontem? Porque quando ele morre, em 2002, quando ele desencarna, eram 412. E assim como Kardec ficou com muito material organizado pela sua esposa e por amigos, como por exemplo obras póstumas e muitas publicações posteriores na Revista Espírita, Chico Xavier também tinha muito material que ficou com amigos, que ficou com pessoas próximas e que foram sendo publicados depois do seu desencarne. 535 livros, além das mais de 50
mil cartas, em maioria delas para mães que haviam perdido filhos de forma prematura. 54 milhões de cópias vendidas. Daria bilhões de reais. Chico Xavier nasceu pobre, cresceu pobre e morreu pobre. E tem gente que está ganhando dinheiro em cima do espiritismo. E tem muita gente que está ganhando dinheiro em cima da doutrina. E a gente precisa resgatar esses valores. O assunto é muito sério. E Chico só conseguiu essa tarefa mediúnica, não foi porque ele tinha mediunidade ostensiva, porque tem muita gente com a mediunidade até mais ostensiva que Chico e que está no sanatório, que está no nosso. Ele conseguiu achar o ponto de equilíbrio pelo trabalho social que ele desempenhou, começando pelos compromissos profissionais, passando pela família e culminando no conforto, aqueles que passavam fome e aqueles que precisavam ouvir falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode falar, minha querida. Sem dúvidas possível é, mas agora eu gostaria de deixar uma reflexão, tá? O homem que viveu 92 anos, dando exemplo da própria vida, acima de tudo, e que escreveu 535 livros, ele precisa vir dar mais alguma mensagem? Pode ser que venha, mas na dúvida não vamos acreditar. É preferível rejeitarmos 99 verdades do que aceitar uma mentira. E não sei se vocês já perceberam, mas no meio espírita a gente tem mania de querer receber só os espíritos que são conhecidos, né? Por que ninguém quer conhecer o João que trabalhou na mercearia, no botequim, que desencarnou e que está fazendo um trabalho social? Porque ninguém conhece o João do botequim, mas todo mundo quer receber Bezerra de Menezes, Chico, Meimei, Emmanuel, André Luiz, não é? Então a gente tem que pensar de forma muito profunda nisso tudo, porque a gente fica muito preocupado com o nome, quem dá aquela mensagem, e a gente esquece do que é essencial, né? E às vezes uma mensagem que não tem um nome forte ali ou nem nome tem, a gente não dá valor. E olha, mensagem nós já temos demais, gente. Não estou desconsiderando outros autores, mas só o que a gente tem nos evangelhos, na obra de Kardec e de Chico, nós temos muita coisa para eles terem que continuar vindo. É a mesma coisa de falar assim, Jesus Cristo vai voltar na Terra? Ele precisa voltar? Está lá no evangelho já, a vida dele, os ensinos. Eu acho que o Chico trabalhou muito, coitado. Então deixa o espírito dele pensar um pouquinho. Eu talvez acreditaria se viesse uma mensagem de Chico através de Emmanuel, porque o próprio Chico sempre falava que eles há muito tempo já invertiam esse papel, não é? E a gente não tem notícia que Emmanuel está aí por enquanto, não é? Tem alguns indícios, mas não tem notícia. Então, na dúvida, com todo respeito aos médiuns, é preferível não acreditar. Embora eu sei que Chico está trabalhando na vida espiritual, mas por que a gente vai importar com o nome? E até conhecendo Chico Xavier, meu vovô viveu com ele por 40 anos ao lado da minha avó, e ouvindo as histórias de vovô, dos amigos que estavam próximos, o Chico não preocuparia em trazer o nome dele não, tá? Ele preocuparia muito mais com a mensagem. E se a gente muitas vezes quer estar perto de Chico, a gente precisa ir para um hospital visitar um desconhecido, a gente precisa estar perto dos dependentes químicos, a gente precisa estar perto dessas crianças desamparadas, nos asilos, nas prisões. A gente vai estar muito mais perto do que numa mesa mediúnica recebendo mensagem psicografada, né? Então a gente tem que ter e ótima colocação, ótima pergunta, porque às vezes a gente vai sendo muito levado, né, por essa onda aí de achar que aquele espírito X e Y tem que trazer mensagem e o que vem deles que é o que importa para a gente, né? E a gente tem que ter essa simplicidade. Há um tempo atrás fui convidado para fazer um seminário sobre mediunidade, e a Casa Espírita ela funciona com 2 reuniões por semana, e as 2 são de mediunidade, né? E apesar do pessoal não ter gostado muito, a gente fala, a Casa Espírita começa pela cozinha, né? A mediunidade é o telhado, não tem como uma casa funcionar só para mediunidade, isso não existe, né? Isso não é espiritismo, não é cristianismo. E aí a gente vai estudar ao longo do dia o cristianismo, nós vamos chegar, tá, gente, no cristianismo primitivo. A gente traz o exemplo do Chico, que é uma coisa mais próxima, para a gente começar a falar logo mais sobre o cristianismo. Então é um cuidado que tem que tomar. Inclusive nessa casa, segundo relatos dele, um dia da semana quem dá a mensagem é Simão Pedro e no outro dia é Paulo de Tarso, não é? Então daí a gente já tira uma ideia, cegos conduzindo cegos. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o movimento espírita ele tem uma tendência para ficar na parte intelectual, na parte da mediunidade, mas ninguém quer arregaçar as mangas e estar junto com os pobres, não é? E Chico brincava lá, o Casa Espírita tem que ter cheio de pobre. Casa Espírita tem que ter o povão, a gente tem que ir ao encontro deles, porque eles não perdem o sentido, né? Só quem já passou fome sabe o que é receber uma cesta básica em casa.
sabe o que é um prato de comida, sabe o que isso vale muito mais do que um discurso moralista. Então, a gente tem que começar a desmistificar e valorizar o que é simples. Veja só, um dia eu perguntei vovó, meu avô já tinha desencarnado, vó, qual foi o momento mais especial que vocês viveram do lado de Chico Xavier? Imaginem só, conviver ao lado do maior brasileiro de todos os tempos. Então, a gente já estima que seja uma coisa lá no alto. Quando eu fiz essa pergunta, minha avó ficou reflexiva por alguns instantes e depois começou a chorar, se emocionou. E aí eu pensei, lá vem, né? Alguma história ela lembrou. E ela me narrou que em uma oportunidade eles passaram um final de semana na casa de Chico. Eles saíam de Sete Lagoas, na época Chico já estava morando em Uberaba, e de Fusquinha dava umas 14 horas de viagem. E eles iam de Fusca no final de semana, não é? Passaram um final de semana lá, no domingo, 4 da tarde, vovô e vovó tinham que voltar, porque no outro dia, 8 da manhã, meu avô trabalhava. Quando eles chegam, pegam as malas, junta tudo, na sala da casa de Chico, o Chico estava lá com umas 20 pessoas conversando. E todo mundo querendo falar com o Chico, aquele negócio. E aí meu avô falou com minha avó assim, Antonieta, vamos embora. Chegando lá, a gente escreve uma carta para Chico. E Chico respondia todas as cartas, viu, gente? Ele recebia carta do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Respondia todas, ele tirava um dia por semana para a tarefa das cartas. Não era áudio de WhatsApp, não era digitar, não, era a mão. Lia todas as cartas e respondia. Hoje, às vezes, a gente vê uma pessoa que vai dar um dedicatório num livro, bate um carimbo e entrega para a pessoa. Então a gente está perdendo o que é essencial na vida, a atenção, o olho no olho. Às vezes a pessoa precisa fazer um desabafo ali, né? Mas é pressa para vender mais, para produzir mais. Não é espiritismo isso? Não é espiritismo. Então essas histórias do Chico fazem a gente resgatar muita coisa, não é verdade? E aí vovô falou com minha avó, vamos escrever uma carta para Chico, agradecendo pela hospedagem, pelo acolhimento, explicando que a gente não despediu pelo horário, porque até todo mundo terminar de conversar com Chico, e Chico dava muita atenção para todo mundo. Quando eles estavam entrando perto do Fusquinha, o que aconteceu? Sai uma mulher de dentro da casa de Chico Xavier e grita meus avós falando o seguinte, ô casal de Sete Lagoas, volta aqui que o Chico quer falar com vocês. Imagina a vergonha que eles ficaram. Comeram, beberam e dormiram o final de semana inteiro, foram embora sem dar um muito obrigado e manda chamar. Gente, o Chico conversando com aquele tanto de gente, ele para a conversa e fala assim, manda chamar o casal de Sete Lagoas que eu quero falar com eles. Todo mundo entrou em silêncio. Porque o Chico parar o que está fazendo para chamar alguém e falar alguma coisa, meus avós entram, aquele silêncio constrangedor, e o Chico vai andando devagar em direção a eles, pega a mão do meu avô, coloca em cima da mão da minha avó, a da minha avó em cima do meu avô, dá um beijo em cada uma daquelas mãos, olha demoradamente nos olhos de vovó e vovô e fala com eles assim, agora vocês podem ir em paz. Esse beijo é só para abençoar ainda mais o amor de vocês dois. Eles que estavam com pressa, ficaram pelo menos 2 horas chorando, emocionados. Por um momento tão simples, mas que foi o mais especial na vida dos dois ao lado de Chico Xavier. E às vezes a gente não valoriza o olhar das pessoas que entram na casa espírita, a gente não valoriza o olhar dos nossos filhos, a gente olha muito mais para o celular do que para aqueles que convivem conosco. E é tão importante a gente entender que atrás de cada olhar tem uma história, tem uma aflição muitas vezes, um desespero, um medo, uma angústia, uma incerteza. E se a gente observar mais os detalhes, nós seremos um instrumento muito maior com o nosso próximo. Entendem? Então o Chico era isso, era um momento simples que trazia muita alegria e muito ensinamento. Uma vez o meu avô e meu tio-avô, e olha, o Chico começou com aquela migalhazinha de pão, mas são milhares e milhares de instituições religiosas e não religiosas que ajudam hoje o próximo, inspirados em Chico. Meu tio-avô Hertuz e meu avô José Agostinho fundaram uma creche que até hoje funciona. Mais ou menos 400 crianças lá na nossa cidade, chamada Paulo de Tarso, por orientação de Chico. Assim como vários outros trabalhos sociais, toda a renda dos livros de Chico é para os trabalhos sociais. E um dia meu avô e meu tio-avô estavam lá na casa do Chico, e aí de repente Chico fala com eles assim, vão lá na cozinha tomar um leitinho de Sheila? E aí meu avô falou assim, leite uma hora dessa, um calor, não vou não. E meu tio-avô foi, tudo que o Chico chamava ele foi, o Hertúzio. Chegou lá, gente, era a água do culto, que eles tinham feito mais cedo. A água estava em tom leitoso, saindo perfume. E ali ele tomou aquela água e sentiu, revigorando todo o seu processo íntimo. Correu na sala e falou com meu avô o que era. Meu avô falou, o quê? Ele achou que era o leite de alguma Sheila que tinha preparado. Era o espírito de Sheila. Vovô correu, chegou lá, a água tinha acabado.
né? Certamente todo mundo quis tomar aquela água. O vovô ficou decepcionado. E o Chico era assim. Às vezes ele fazia orações, as pessoas com os olhos fechados. Quando despertavam e abriam os olhos, a mesa, o chão estava coberto de pétalas de rosa. Chico exalava perfume. Houve pessoas que testemunharam luz saindo do tórax de Chico, e ele com vergonha tentando tampar aquela luz com um paletó e não conseguia. Não conseguia. Chico Xavier, quando chegava na casa da prece, sem que as pessoas soubessem que ele estava entrando, todos começavam a chorar compulsivamente. Passava alguns segundos, Chico aparecia. A aproximação dele já contagiava. O amor do homem era tão grande que ele conseguia fazer isso. A NASA comprovou que todo ser humano tem um corpo espiritual, que a gente chama de aura, que vai variar de 3 a 5 centímetros. Vieram ao Uberaba com o equipamento, com a aparelhagem para medir a aura de Chico. 10 metros de diâmetro. 10 metros de diâmetro. Um ser humano normal de 3. E eu acho que Chico, pela humildade, abaixou ainda. Deve ter abaixado. Naquele dia do leitinho de Sheila, chegou de madrugada, o pessoal ainda conversava, porque as conversas com Chico se estendiam até tarde. E aí aconteceu um fato interessante, em que o Chico falou assim: vocês querem ir ali na cozinha tomar um cafezinho de André Luiz? O leitinho de Sheila já foi o que foi, imagina um cafezinho de André Luiz. Meu avô, que perdeu o leite, foi o primeiro a chegar no café, né? E quando ele chegou lá, era o filho de Chico, chamado André Luiz, que tinha passado um café, né? E ele ficou totalmente decepcionado, né? Mas tomou o café do Chico. Então o Chico era isso. Era a simplicidade que marcava a vida das pessoas. O maior brasileiro de todos os tempos, que soube dividir a migalha do pão para ter uma obra como tem hoje, que soube dividir o pão para ter recebido tantos livros. E aí um dia perguntaram para Chico, e olha que pergunta interessante: Chico, de todos os livros que você recebeu, falava que aqueles livros eram os filhos que ele não teve, qual o mais importante? Olha que pergunta, gente. E a resposta é uma dica para a gente, não é? Qual o livro mais importante? Antes do Chico responder o mais importante, ele cita a história que mais emocionou a vida dele. Se a gente estiver passando por dificuldade, por algum problema familiar, é um livro que nos comove muito, que nos ensina o quão valoroso é termos uma renúncia na nossa vida, né? O livro Renúncia, com a história de Alcione. O que mais comoveu Xavier. Mas a pergunta é: qual o livro mais importante da sua lavra mediúnica? Em terceiro lugar, já ouviram falar? Cartas de uma Morta? O único livro com autoria espiritual de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. O único livro de autoria espiritual da mãe dele. Tem um lado sentimental? Sim. Mas o que aquele livro traz também de revelação, lá, por exemplo, ela fala que tem um planeta no sistema solar que tem 3 sóis. Olha que loucura, um planeta com 3 sóis. E ela descreve como é. Em 2009 a ciência comprova isso. E ela escreveu esse livro em 1934. Ela fala que uma volta em Marte, o dia em Marte, uma volta ao Sol, é de 12 horas e 36 minutos. Em junho do ano passado a ciência vai comprovar isso. 12 horas e 36 minutos. Em junho do ano passado a ciência comprova. Isso é um pouquinho das revelações que tem Carta de uma Morta, né? E a obra de Chico tem muitas revelações. E, por exemplo, Os Mensageiros, em um momento que André Luiz sai de nosso lar para fazer um trabalho de observação na Terra, o guia que ficou em nosso lar falou para ele assim: olha, vão com Deus, tomem cuidado, levem o aparelho de comunicação individual e qualquer coisa entre em contato conosco. Celular, gente. E falava lá em 1943, leve o aparelho de comunicação individual e entre em contato conosco. Então essa era a obra de Chico, falava em Pineal, em Missionário da Luz, que foi o terceiro livro da série, e assim vai, uma obra de revelação. O segundo livro, mais importante, alguém quer arriscar? Boa Nova, já ouviram falar? No prefácio do Boa Nova, na apresentação do livro, a gente já começa a ter uma ideia do tanto que ele é importante. Perto de Campos, vem nos falar, vejam só, prefácio de Boa Nova, Humberto de Campos vem nos falar que ele iria trazer naquele livro 30 histórias inéditas da vida de Jesus, das tradições espirituais superiores que a Terra ainda não conhecia. Rafael, mas como assim? Trazer coisa de Jesus que não tem nos evangelhos? O último evangelho que foi escrito foi o de João. No último capítulo, no último item, a gente vai ver o evangelista João dizendo: há, porém, muitas outras coisas
que Jesus fez. Cuido que se cada uma delas fossem aqui escritas, nem mesmo o mundo inteiro caberia de tantos livros. E aí os 30 episódios do Boa Nova são mensagens que antecedem ou postergam alguma passagem do Evangelho. Lá no capítulo 2, por exemplo, fala o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade. No capítulo 1 fala de todo o contexto da terra em que recebera Jesus. Jesus pela primeira vez no templo, conversando com Anã. Lá narra como que foi o encontro de Jesus com seus discípulos de forma mais específica. A vida de Madalena, a vida de Maria de Nazaré, o final da vida da mãe de Jesus. Vem falar de um processo terapêutico espiritual que Jesus fez com um dos discípulos que tinha depressão profunda, Bartolomeu. Está lá no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Fala sobre a negação de Pedro. Fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Qual o sentido daquela passagem? Então é um livro riquíssimo e que não é à toa que Chico fala que é o mais importante. O primeiro, alguém se arriscaria? O mais importante, olha gente, a gente está aqui falando há 1h05. Eu falei 1 hora para vocês verem a importância da obra de Chico, uma continuidade da codificação, para deixar convencidos dessa importância, para mim falar dessa obra que a gente vai embasar. Porque agora nós vamos entrar no tema, que é do cristianismo. Mas eu precisava preparar o terreno do coração de vocês e da mente para entender a importância desse livro. Paulo e Estevão. Ele não é só um romance. Não é só um romance. No prefácio do Paulo e Estevão, Emmanuel fala que traz as tradições espirituais superiores sobre a história do cristianismo na Terra. Não é só a história de Paulo e Estevão. Não é um romance. Emmanuel fala que o mundo está cheio dessas fichas ilustrativas. É um estudo profundo do cristianismo. Estudo profundo do cristianismo. Segundo a experiência que nós temos, um estudo de Paulo e Estevão, na hora das perguntas, se alguém tiver dúvida em relação à metodologia e tudo, a gente pode até passar alguma coisa, mas segundo os estudos que a gente já fez, para fazer um estudo sério sobre Paulo e Estevão, durou 10 anos. Um estudo na Casa Espírita do livro Paulo e Estevão, que é um estudo de cristianismo aprofundado. E tem todo um processo para a gente fazer esse estudo, né, para a gente aprofundar nessa obra. E eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já leu Paulo e Estevão? Levanta a mão, por favor. Que ótimo, a maioria, não é? E aí vocês vão perceber que além da leitura, é um livro de cabeceira. Já ouviram falar de Ivone Pereira do Amaral? Ivone, ela vem nos dizer que ao lado da codificação, o livro mais importante é Paulo e Estevão. O Chico já falava que era o mais importante. Então, tem alguma coisa diferente nessa obra. Já ouviram falar da história de quando psicografava o Paulo e Estevão, o que aconteceu? Que tinha um sapo. A partir do olha o que o Chico fazia, olha a inteligência dele. Ele começou a psicografar em 1940, acabou em 1941, Paulo e Estevão. Ele trabalhava na fazenda modelo, uma fazenda mesmo, e para ele aproveitar o tempo e para ter recolhimento, que na casa dele ele não teria o recolhimento necessário para uma obra desse porte, ele ia para o porão daquela fazenda e ficava ali sozinho psicografando. Desde o primeiro dia ao último, e ele demorou 8 meses para receber a obra, um sapo entrava na mesma hora que Chico entrava, um sapo grande, e ficava ali de companhia a ele. Um fato curioso. E Chico adorava os animais, mas ele tinha dificuldade com o sapo. Chico era conhecido como o médium dos pés descalço. Ele gostava de psicografar descalço e passando um dedão do pé em cima do outro. Coisa de mineiro, não é? Do interior. A gente gosta de fazer essas coisas assim meio esquisitas. E o Chico faz, imagina o sapo perto do pé dele, e ele tendo que escrever uma obra daquela, não é? O Chico amava os animais, amava a criação. Tanto é que uma vez, quando ele morava em Pedro Leopoldo, eles estavam saindo da casa dele, Divaldo foi visitar pela uma das primeiras vezes o Chico, e então ao sair um dos amigos de Chico fala assim: Chico, o seu jardim está infestado de formiga, está comendo as rosas, as verduras, bom que a gente está no centro da cidade, vamos comprar o veneno, e quando voltar está elas. O pessoal se afasta para sair, o Divaldo observa o Chico, ele ajoelha e começa a conversar com as formigas. Ô minhas irmãs, eles estão querendo matar vocês. Eu acho conveniente que vocês deem licença. Não fica aqui não, porque eles vão jogar veneno e vai ser ruim. Imagine um jovem que vai visitar em Pedro Leopoldo, depois de todo o preconceito que o Chico começou a enfrentar após publicar Nosso Lar, inclusive dos espíritas que falavam que Chico estava ficando doido com esse negócio de aerobus, né? Lá em Dubai já tem táxi aéreo, viu gente? Só para constar, já é realidade aqui no nosso planeta.
E aí, o pessoal achando que Chico é doido. O Divaldo vê o homem conversar com formiga, né? Tem certeza que qualquer um da gente que vê alguém conversar com formiga, Chico ninguém critica, porque a gente já sabe a grandeza dele. Mas conversa com as formigas. Inclusive, quando eles voltam, as formigas não estavam lá não, tá? Por coincidência ou não. Depois de 20 anos, Divaldo achando que era doido, ele recebe uma carta de Chico com uma correspondência com uma revista. E ali uma revista científica da Europa, que o homem, através da força da mente, pode conversar com os animais e com os vegetais. Chico lia pensamento. Ele esperou 20 anos para dar uma resposta para Divaldo do pensamento que ele teve, né? E ele amava os animais, mas sapo é tinha. E narra-nos o próprio Chico que no momento em que ele viu o cenário do encontro de Paulo com Jesus, ele se emocionou tanto, mas tanto, que ele ajoelhou, começou a chorar, e quando ele viu na frente dele, estava o sapo. E ele ficou tão emocionado que ele deu um beijo no sapo, né? Ele dá um beijo naquela emoção toda. E aí Chico vai narrar que as maiores emoções na sua vida mediúnica, eles 8 meses no porão da Fazenda Modelo. Desde o primeiro dia ele percebeu que a espiritualidade montava painéis como se fosse um cinema 3D. E Chico visualizava o que de fato aconteceu no cristianismo primitivo. Ele via a história real. Por isso que quando a gente lê o Paulo Estevão, tem a impressão que está dentro da história. A gente sente o cheiro da terra molhada, a gente sente o perfume das rosas de Abigail, a gente consegue vislumbrar, a gente torce pelas escolhas dos personagens como ninguém. A gente consegue ser transportado, porque o Chico foi transportado para dentro da obra. E ele tinha um hábito. A história do sapo já é mais comum. Inclusive lá na Fazenda Modelo tem um sapo lá de brincadeira, né, que eles colocaram para caracterizar esse encontro. O que pouca gente sabe é que todo dia ao final da psicografia, Chico Xavier se retirava do porão da Fazenda Modelo, olhava para o alto e vendo as estrelas, imagina, no interior de Minas, em 1940, 1941, com ausência elétrica, de madrugada, o quanto que o céu não era bonito. E ali Chico, de joelhos, olhava a imensidão, as estrelas, e agradecia a Jesus por estar sendo o intermediário de uma obra maravilhosa como Paulo Estevão. Fazia uma prece de olhos abertos, comovido, agradecendo por aquilo ali. Julho, lembra desse dia? O que aconteceu no 8 de julho? Eu falei lá no início. Primeira psicografia de Chico, de 1927. 8 de julho de 1941. Será que foi coincidência? 14 anos após o início da vida mediúnica, o livro Paulo Estevão, ele traz as tradições judaicas, mostrando a preparação do terreno para a vinda do cristianismo. Paulo e Estevão eram de origens judaicas, venerava Moisés e os profetas, mas conseguiram encaixar Moisés e profetas com Cristo, para entender profundamente a mensagem do Evangelho. Aquele povo judeu considerava muito a numerologia. O 7, para vocês terem ideia, significa fim de ciclo, processo de maturidade espiritual. A partir do momento em que fala 7, você está preparado. O mundo foi criado em quantos dias por Deus? Segundo a simbologia, 7. Aliás, 6, e no 7º ele descansa. Então mostra que o 7 é o fechamento de um ciclo. Transfiguração, que fala de um processo mediúnico. Precisaríamos de um seminário para explicar. E ali é uma reunião mediúnica para falar da vinda do Consolador prometido, com a materialização de Moisés, primeira revelação, Jesus, a segunda, e Elias, João Batista, que provavelmente assumiu a responsabilidade da terceira, com 3 discípulos, cada um deles com uma característica: religião, Pedro, Tiago, e ciência, João. E aí tem uma explicação também para isso. Então a gente começa a perceber que tudo encaixa, está tudo entrelaçado. Mas antes dessa reunião mediúnica, o evangelista Mateus, no capítulo 17, começa a falar: 6 dias depois subiu Jesus ao alto monte. O que é 6 dias depois? É o 7º. Depois de um processo de maturidade espiritual da terra e daquelas pessoas, vieram a falar do Consolador prometido. Então o número 7 tem isso. E ali a gente vê que são 14 anos depois do início da psicografia, Chico coloca o ponto final em Paulo Estevão. 8 de julho de 1941. 2 ciclos de 7. 2 processos de maturidade espiritual na mediunidade. Conseguir trazer para a gente essa obra maravilhosa. O Chico dá o ponto final no prefácio do livro. Emmanuel sempre escreve o prefácio no final dos livros. E então ele vai para fora do porão da fazenda, como todas as vezes, se ajoelha. E ele faz uma oração a Jesus, para agradecer dessa vez com uma emoção ainda maior, por ter naquele dia acontecido. Chico Xavier percebeu que ele não conseguia vislumbrar as estrelas. Ainda que o céu estivesse limpo, ele não conseguiu vislumbrar as estrelas, porque havia outras estrelas
se aproximando do pasto da fazenda modelo. Seres espirituais com formato de estrela e que vieram pessoalmente, espiritualmente, abraçar Chico Xavier e agradecer a ele por trazer para a humanidade a história de cada um deles. Todos os personagens da obra Paulo e Estevão vieram abraçar Chico Xavier em espírito. Paulo, Barnabé, Pedro, João, Maria de Nazaré, Timóteo, Silas, Samônio, dentre tantos outros que tiveram uma importância fundamental na primeira hora do cristianismo. Um apenas não esteve presente, Estevão, que segundo Emmanuel, estava com uma séria responsabilidade em todo o continente africano. Estevão recebeu de Jesus a tarefa de ser o pai espiritual de todo o continente africano, como Ismael recebeu de Jesus seu pai espiritual do Brasil. Imagina a grandeza espiritual desse homem chamado Estevão. Perguntaram para Chico quando Jesus veio à Terra, espíritos que estavam acima da média, e ele citou 4: Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista, João Batista, Maria de Nazaré e Estevão. E aqui já fica o convite, salvo engano, na terça-feira é no Joana de Ângeles, não é? A gente vai falar sobre a vida de Estevão, pelas bem-aventuranças. Antes de Estevão conhecer Jesus, cada cena da vida dele foi a vivência de uma das bem-aventuranças na sequência exata. Olha o que é estudar o Paulo Estevão, o que o livro traz para a gente de informação. Então o único que não teve presente foi Estevão. Quando aqueles espíritos se despedem, Chico de joelhos, chorando, vivendo ali a maior emoção da sua vida mediúnica, percebe que eles deixaram pegadas luminosas, materializadas no chão da fazenda modelo. Imaginem, gente, que bênção não é esse livro. Imagina o que não tem nesse tratado espiritual superior chamado Paulo Estevão. Deu para a gente ficar convencido agora da importância da obra de Chico Xavier, principalmente pelo exemplo da própria vida, da importância da sua obra mediúnica e em especial Paulo Estevão. Deu para compreender? Agora a gente vai tirar o cinto de segurança dessa pequena viagem que a gente fez, porque está próximo ao intervalo, e eu vou deixar aberto alguma pergunta. Volta do intervalo a gente vai colocar o cinto de novo, apertar mais, que a viagem vai ser mais longa, vai ser para o cristianismo primitivo. Aí a gente vai começar, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação, pergunta, podem ficar à vontade. Tá legal? Se não quiserem, eu vou dar um outro recado, mas podem ficar à vontade. Atenção, Brasil. Bom dia. Bom dia, minha querida. A Isabel, prima de Maria, seria a mesma encarnação de Isabel de Aragão? Olha, ótima pergunta, mas essa eu não vou saber responder. Né? Mas são, sem dúvida nenhuma, 2 espíritos fantásticos, né? E que fazem parte aí da história do cristianismo na Terra. Mas infelizmente não vou saber responder. Alguém, pessoal, pode levantar a mão lá no fundo, lá, meu amigo. Som. Som. Pode ser o microfone mesmo, fala um pouquinho mais alto que aí todo mundo ouve. Vem aqui pra frente, vem cá. Vamos lá. Veja, a outra humilde está aqui. Mais do que eu não, tá? Bom, emocionante, né? Ouvir falar de Chico Xavier, a gente chora internamente, né? Realmente é um exemplo para todos nós. Mas, Rafael, é o seguinte, você falou de muitas obras de Chico Xavier. E por que no meio espírita o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho
é tão contestada, até pelo meio espírita. Você tem alguma coisa a falar nesse sentido, do próprio Chico, alguma coisa? Obrigado, agradeço. Pessoal, na verdade, se a gente acompanhar um processo histórico da própria vida de Chico Xavier, ele sempre sofreu muito perseguição dos próprios espíritas. Quando o Chico lançou Nosso Lar, foi uma grande polêmica. E a maior parte da polêmica em Nosso Lar foi dos próprios espíritas. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele, em verdade, ele nunca teve polêmica. Ele passou a ter polêmicas a partir do momento em que brasileiros e espíritas passaram a perder o ponto de equilíbrio nas questões políticas relacionando isso à religião, né? Por exemplo, no nosso país, inclusive às vezes dentro do próprio movimento espírita, se você é esquerda, você é inimigo de quem é de direita. Se você não é de direita e não é de esquerda e está no meio do negócio, você é um covarde. Então a gente tem tomado posições extremistas. E o extremismo é muito perigoso. E talvez por esses extremistas, por ter um contexto político, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as pessoas acabam apedrejando e criticando a obra muito mais pelas questões pessoais do que pelo que está no livro. E olha, eu convido a gente estudar junto e discutir cada ponto do livro que esteja em discordância do Evangelho. O problema é que a gente não faz o que Pedro recomenda, né? Simão Pedro fala que a melhor posição na vida do homem é o equilíbrio. E a gente acaba fugindo do equilíbrio quando a gente vai muito pela questão política. Vou dar um exemplo. Mesmo que eu não tenha votado no meu atual presidente, mesmo que eu não tenha votado no governador do meu estado ou no prefeito da minha cidade, orar por eles todos os dias. Eu preciso querer o bem dele, eu preciso querer que ele esteja bem. E hoje a gente cria uma onda de ódio, esquecendo que Jesus falou que a gente tem que amar os inimigos, que a gente tem que pagar com bem as ofensas, que a gente tem que oferecer outra face quem agride uma. A gente esquece que Jesus recomendou para Pedro que ele guardasse a espada, fere pela espada será ferido. A gente está esquecendo até o não matarás. No movimento espírita tem pessoas que é a favor da pena de morte. No meio espírita tem gente a favor do aborto, a favor da eutanásia. Então a gente vê que não é uma questão que é uma problemática da obra, mas uma problemática que somos religiosos e estamos levando muito para o lado extremista as coisas. E toda vez que a gente é radical em algo na vida, a gente está plantando uma semente amarga, que em algum momento esse fruto nós mesmos que vamos provar. Então eu acho que o que está faltando aí é mesmo um ponto de equilíbrio da nossa concepção social da vida, né? Relacionando atualmente à própria política. A gente vai deixar de nos posicionar, de ver o que é certo e o que é errado, mas o equilíbrio em tudo é o ideal, né? Porque é muito fácil a gente apontar que as coisas não estão bem pelo governo. E se a gente for olhar um processo histórico, desde a vinda de Jesus, antes da vinda do Cristo, infelizmente é assim, mas é remar contra a maré. O cristão, ele preocupa em fazer o papel dele, não é? O papel dele, e as coisas vão se movimentando ao seu redor. Imagine, vamos dar um exemplo, Fraternidade Sem Fronteiras. Se o Wagner pensasse assim, a responsabilidade de matar a fome da África é dos africanos, eu não quero saber disso, não é? Ele fez essa ponte na África e hoje dezenas de projetos no Brasil são assistidos pelo trabalho que ele começou lá na África. E aí muitas vezes associa isso se ele tivesse o pensamento, a responsabilidade disso é do governo, é do outro. Não, ele pegou, abraçou e fez o bem simplesmente e começou a dar frutos. Então, muitas vezes, meu irmão, eu não estou falando que a gente não tem que questionar, né? Esses questionamentos são válidos. O Espiritismo é um movimento em que a fé precisa ser raciocinada, mas a gente não pode perder o ponto, né? E não estou defendendo Chico, mas é difícil a gente achar algum ponto errado na obra dele. Eu vou dar só um exemplo dentro disso, para vocês terem ideia do que é o Chico Xavier. Eu sempre estudando muito o Paulo Estevão, eu fui fazer os caminhos de Paulo na Itália. Todos os lugares que falava que Paulo passou, eu fui. E eu chegava e gravava um vídeo, tipo assim, olha, aqui nesse porto foi o Paulo chegou pela primeira vez no continente africano, o porto de Pozzuoli, e aqui o centurião romano que fez a guarda de Paulo e que o prendeu, e que foi levar ele a Roma, já havia se convertido. Quando desceram na embarcação, ele ficou sem graça de prender Paulo. E ali Paulo entrega as mãos para ele e fala, cumpra o teu dever, meu irmão. Ele então fala com Paulo, disputo a alegria de estar convosco, quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Então eu ia no lugar, contava, gravava um vídeo e tal. E aí eu cheguei num ponto do livro em que narra que Chico Xavier entrou em Roma, e aí a cidade era cercada por uma muralha com alguns do Império Romano. E nessas portas tinham soldados que controlavam entrada e saída. E ali narra no livro que Paulo chega em Roma pela porta Capena. Gente, eu procurei essa danada porta Capena e não achei.
E eu falei assim, mas o médium pode errar, ele pode se equivocar, né? E tá tudo tão certinho, vou perdoar Chico, né? Gente, eu procurei no Google, eu procurei com os guias locais, eu andei todo quanto é lugar e não achei a Porta Capena. E olha que Chico acertava até o nome da rua que existe até hoje, que Paulo foi preso e se apresentou à polícia. Eram os detalhes ali, tudo encaixando, e a Porta Capena não achei. Fui para o porto de Ostia, que é um porto em que Paulo recebe João, os três já velhinhos, final da vida, perseguição acirrada contra os cristãos, uma cena emocionante. Na hora de ir embora eu peguei um trem errado, e é o trem mesmo, tá? Porque lá em Minas tudo é trem, mas esse era um trem mesmo. Peguei o trem, chegou no final da linha que eu vi que estava errado. Eu desci porque a gente chegou na estação São Paulo, que era um lugar que eu precisava de ir, onde de Paulo, a igreja de Paulo, e ali ele foi martirizado e tal, e eu precisava contar o local que ele foi decapitado. Desculpa, a estação chamava Porta São Paulo, que é uma porta do Império Romano, eu já tinha estudado, que fica ao lado da igreja, e por isso colocaram o nome. Fui na igreja, eu falei assim, vou lá nessa porta, ver o que está pegando lá, né? Não tem nada a ver com a Porta Capena, mas eu vou. Ninguém sabia que existia a Porta Capena. E aí eu vejo uma plaquinha enferrujada com escrito latim, de 1311. 1311. Tem uns aplicativos no celular que ajudam, que eu não sei ler em latim, né? E aí a gente coloca a tela do celular ali, a câmera, e ele vai fazendo a leitura para a gente no aplicativo, em latim. Aí eu comecei a me emocionar muito porque estava escrito o seguinte naquela placa: atual Porta São Paulo, antiga Porta Capena, 1311. Chico colocou o nome original, que foi mudado no século XII. Ele coloca o nome original, e que ninguém sabia. A obra dele tem alguns detalhes que impressionam, e às vezes a gente é muito extremista, e a nossa opinião, a gente acha que André Luiz, que Emmanuel, que Kardec estão desatualizados. A gente ouve no movimento espírita que esses homens estão desatualizados. Será que a gente está preparado para trazer uma atualização melhor que essas? E ninguém gosta de falar que está desatualizado, não dá um como olhado para ninguém. Não sei se já perceberam isso. Ótima colocação, ótima pergunta, ótimo questionamento. Então, assim, se a gente quer questionar Chico, se a gente quer questionar Kardec ou Jesus, vamos tentar fazer uma obra, primeiro, uma obra social maior do que a que eles deixaram, uma obra espírita maior do que a que eles deixaram, com uma teoria mais firme. Aí, base para fazer uma crítica como essa, né? Perfeito. E a gente tem tanta coisa boa para falar de Jesus e para viver essa obra, que é muito ligado a essas questões farisaicas ainda, que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Sim. 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 Perfeito. E olha, pessoal, alguém quer mais alguma pergunta? Posso dar um recadinho, mas se quiserem participar, agora no nosso intervalo, lá embaixo tem um pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do projeto, é maravilhoso. Inclusive, eles estão abraçando o nosso projeto. Eu, há 8 anos, tive a oportunidade de conhecer a APAC, que significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Essa sigla, ela também significa Amarás do Cristo. Foi um trabalho fundado em 1972 por 2 homens católicos da cidade de São José dos Campos, São Paulo, chamado Franz de Castro e Mário Ottoboni. Eles, ainda na juventude, visitaram um presídio, inclusive falaram com o diretor do presídio assim: olha, nós estamos aqui por curiosidade, a gente quer conhecer. Eles entendiam que a criança que não tinha o pai e a mãe para cuidar, tinha um abrigo, e ali elas eram bem cuidadas, ainda que sofressem pela falta do pai e da mãe. Que os velhinhos, ainda que sofrendo sem a presença dos filhos, eram cuidados nos asilos. Que o morador em situação de rua podia ficar num abrigo e dormir ali, não deixava de receber alimentação, ainda que é difícil. Que o enfermo tinha hospital, está superlotado, mas não deixava de ter assistência. E que o preso era jogado num local, numa cela, e ali ele era tratado de uma forma pior que um animal.
e eles tiveram curiosidade a conhecer uma prisão. E ali o diretor da cadeia falou assim: mas vocês são jovens, família boa, o que vocês estão procurando aqui? Não é lugar de gente não, que lugar de animal, vai ajudar outra obra. Aí eles foram sinceros e falaram: nós estamos aqui por curiosidade. E aí o diretor então deixou. E quando eles chegaram lá para fazer a visita, aquele cheiro forte, né, de suor, de sujeira, superlotação, comida azeda, muitos sendo espancados, enfermos. E ele saiu dali abalado. Todo o presídio ironizou e falou assim: eu disse, não é lugar de gente, não é lugar de pessoas como vocês visitarem. E ali o Mário Ottoboni, um dos dois, respondeu ao diretor do presídio: olha, a gente veio por curiosidade, e a partir de agora a gente vai ficar por convicção, porque é aqui que eles precisam de um cristão. E então eles fundam a APAC em 72, e rapidamente eles passam a ser referência em todo o processo do sistema prisional, em especial para os próprios presos. Toda rebelião que passou a ocorrer, eles eram chamados para intermediar, porque os presos respeitavam. E aí houve uma rebelião em Jacareí, alguns anos de trabalhos, e naquela rebelião tinha ameaça de derramamento de sangue, centenas de familiares como reféns. Bastou alguns minutos de Mário Ottoboni e Franz de Castro que todos os reféns foram libertados. Franz de Castro permaneceu até chegar ao último carro, mas então os policiais acreditaram que já dados todos, inclusive o Franz, e começaram a atirar contra os presos. E ali começou uma troca de tiros, e Franz de Castro, um dos fundadores da APAC, ele veio a desencarnar com 33 perfurações, né? A idade do Cristo, né? E eu fui falar isso lá em São José dos Campos, numa palestra, e uma senhora se emocionou muito, ao final veio conversar comigo. Ela era Picasso e veio trazer uma informação adicional de que o médico legista constatou na autópsia de que o corpo dele estava coberto de tumores e que, pelo estágio avançado no pulmão, ele não viveria mais que 30 dias, né? E deu a vida pela causa. Hoje é um dos 4 brasileiros, aliás, agora 3, porque a irmã Dulce já é considerada santa, né? A Santa Dulce. Ele é um dos 3 brasileiros que está no processo para ser considerado pela Igreja Católica santo por martírio. Já é considerado pelo Vaticano um servo de Deus. E a gente acredita que ele é o guia espiritual dos nossos trabalhos junto à APAC, que para muitos, com a morte dele, perderia força. O próprio Mário Ottoboni, até o dia que o padre Zezinho, um padre amigo dele, o chamou para uma conversa em particular, e ali disse que estava sentindo a presença de Franz de Castro. Então Mário começou a escrever o que para a gente seria uma psicografia, para os católicos a obra do Espírito Santo, e ao final da escrita tinha a assinatura de Franz de 12 itens, que passou a ser as 12 diretrizes da APAC, que cresceu. O primeiro presídio do mundo sem armas, o primeiro presídio do mundo sem agente penitenciário, sem policiais, que já conta-se com 150 unidades no Brasil, que já está em 28 e é considerado pela ONU uma excelência na recuperação daqueles que cometeram crime, e que tem uma recuperação de mais ou menos 88% dos recuperandos, com um custo de mais ou menos 75% a menos do que custa-se um preso no sistema convencional, sem superlotação, com boa alimentação, mas com 6 da manhã tem que estar de pé, arrumam a própria cama, lavam a própria roupa, fazem a própria comida, são obrigados a voltar a estudar, são obrigados a ter um trabalho, recebem cursos profissionalizantes, muitos saem formados com curso superior, todos saem já com direcionados a um trabalho profissional, são obrigados a ter uma religião, tem um dia do católico, tem um dia do testemunho de Jeová, são obrigados a buscar Jesus de alguma forma. E aí nesse trabalho maravilhoso, a gente sempre fala que a APAC é uma obra de Deus e que a gente é intermediário. Eu a conheci há 8 anos como estagiário do curso de psicologia, ainda achando que a APAC seria uma instituição que acolhia apenas aqueles pequenos delitos, aqueles que haviam furtado alguma coisinha, tomado um erro pequeno. E aí eu cheguei como estagiário, e no meu primeiro atendimento a pessoa já tinha assassinado quase 20, né? Inclusive uma pessoa da própria família. E eu saí dali muito comovido, chorei muito do lado de fora da unidade, e eu não sabia explicar aquele pranto, e eu percebi que era uma obra de Deus, porque recuperava qualquer um. E aí eu percebi que estava escrito o que está em toda a APAC do lado de fora, uma frase do Mário Ottoboni, que é muito simples, mas que teve um significado grande para mim: ninguém é irrecuperável. E ali eu comecei a perceber que realmente atrás de cada olhar tem uma história, e que quando tem alguém que acredita, que passa confiança, pode fazer a diferença.
vida daquele homem que chega com a cabeça baixa, algemado, com as mãos para trás, que não sabe mais olhar para frente, que não olha mais para o alto, que esqueceu do próprio nome, que é chamado pelo apelido ou por um número há muitos anos, e ali a gente muitas vezes levanta a cabeça dele, olha nos olhos e fala: meu irmão, eu acredito em você. A partir de agora, quero que você olhe para o alto, a sua vida vai mudar, ninguém é irrecuperável. E a gente abraça aquele irmão que muitas vezes chora, que é recebido pelos outros irmãos que estão encarcerados e que nós chamamos de recuperandos. E aqueles recuperandos cantam um hino de louvor, dando bênçãos ao recém-chegado, que começa a ter sua vida renovada. E Minas é muito conhecido por fugir de todos os presídios, ele sempre fugia, inclusive presídios de segurança máxima. E o atual presidente da APAC, é de todas as APACs, né, no Brasil, que é a FEBAC, a federação que cuida de todas as APACs, ele que começou na juventude visitar os presos, hoje é uma referência no Brasil todo. O Franz de Castro desencarna, do ano passado desencarna, e hoje a nossa referência é o Valdeci, que começou o trabalho dele simplesmente indo no presídio e pegando a roupa suja dos presos e lavando na sua casa, no tanque da sua república. Até o momento que o amigo que divide a república falou assim: você não vai ficar lavando roupa de preso no mesmo tanque que eu lavo minhas roupas, não. Aí eu saio. E ele então foi morar lá na igreja católica, né? E continuou o trabalho de lavar a roupa suja dos presos. E hoje ele cuida dessa obra maravilhosa. Ele acreditou naquele preso que tinha fugido de todos os presídios de Minas Gerais, inclusive de segurança máxima. Pediu a transferência, a justiça relutou muito, conseguiram transferir. Ele ficou 1 ano sem fugir. Imagina, segurança máxima, um lugar que o muro é baixo, não tem cerca elétrica. Quem fica com a chave aos presos? Sem arma. Depois de 1 ano ele fugiu. Passou 40 minutos da fuga, alguém bateu a porta da APAC, outro preso foi abrir, porque o preso fica com as chaves, e era o fujão, né? Era aquele preso que voltava, e o que recebeu falou assim: uai, mas você não tinha fugido? E ele respondeu uma frase que está em todas as APACs: do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. E aí, a partir disso, a gente começa a perceber que vale a pena acreditar, né? E por acreditar nesse projeto, que a gente é voluntário há 8 anos, eu me mudei de Minas Gerais com a minha família para a gente fundar a primeira APAC de Pernambuco. E a gente tem conseguido já alcançar algumas vitórias, como voluntários que estão cada dia mais se agregando a isso, pessoas que estão ajudando. Nós temos hoje a doação do terreno garantida. Nós já temos algumas parcerias com a Faculdade de Pernambuco, o Instituto Federal, que vão colocar núcleos dentro da APAC, de cursos profissionalizantes, de cursinho preparatório para a Faculdade Federal. A gente vai ter um núcleo de ensino à distância superior lá dentro, e várias outras parcerias, né, que a gente tem conseguido, inclusive com Fraternidade Sem Fronteiras, que já abraçou a causa, lá na Globo, no Caldeirão do Hulk, 5 projetos do Brasil. A APAC foi um deles. Então o Wagner conheceu de perto e já tem nos dado um grande apoio, e até então o que tem sustentado, né, a nossa obra, e que não é barata, fazer a movimentação que a gente tem feito, trazer esses recuperandos para dar testemunho em seminário, fazer audiência pública, trazer secretário que referência em APAC para convencer o governo de Pernambuco. Então todo esse movimento custa caro, e a gente já gastou aí mais de 20 mil reais, que tem sido sustentado por esse pequeno livro, mas que tem trazido muita alegria para todos nós, chamado Centelha do Cristo. Um livro simples que eu escrevi, que são mensagens diárias, e ao final de cada uma delas nós temos uma passagem do Novo Testamento. Toda a renda do Centelha do Cristo, que é 20 reais, vai para a APAC de Pernambuco, até que a gente tenha um convênio com o governo, né? E a gente tenha um sustentáculo para essa obra, que a gente imagina não ter só ela fundada juridicamente, como conseguiu